E aí, rapaziada, como vocês estão, menor? Eu espero que esse vídeo vocês estejam vendo no domingo certinho de meio-dia. Se não tiver, não tem problema não. Mas hoje estamos aqui seguindo a nossa série que eu comecei na semana passada para fazer o retroativo, né? Onde eu conto minha experiência durante todos os semestres da minha faculdade. Eu fiz, o primeiro vídeo foi o do meu terceiro período, até estranho falar isso, do meu terceiro período, aí depois fiz do primeiro período e agora vamos falar do segundo. A partir da próxima semana já liberou minha grade do quarto período que eu vou adentrar agora. Então, nesse quarto período a gente vai fazer um negócio direitinho. Vamos fazer os vídeos os mais divididos. Vai ter vídeo falando sobre a grade curricular do quarto período. Vai ter vídeo sobre as primeiras opiniões, as primeiras impressões do quarto período sobre todas as matérias. Vai ter vídeo falando sobre o artigo que eu vou desenvolver, que vai ter o artigo que eu vou desenvolver. Vai ter vídeo no final do período falando o que que eu achei do quarto período, como que foram minhas notas. A gente vai fazer direitinho esse negócio daí. E é óbvio, muito conhecimento que eu vou passar para vocês na nossa série Economista de Bairro. Se você ainda não viu nenhum vídeo do Economista de Bairro, recomendo, são aulas mesmo, bem rasas, aqui para o YouTube mesmo, para você ter um pouco de base econômica. Onde, para quem não sabe, eu sou professor, entre muitas aspas. Algumas pessoas vêm a mim procurando aulas, tipo, para faculdade de contabilidade, administração, economia, e eu dou meio que esse reforcinho para eles. Aí eu, em algumas aulas, vejo que tem algo interessante, tiro algumas coisas e coloco aqui para o YouTube para vocês de maneira mais simplificada, tá certo? Se você, porventura, quer uma aula sobre algum tema de economia ou administração, cálculo, cálculo 1, pelo amor de Deus, fala comigo aqui no meu WhatsApp. Eu vou deixar meu WhatsApp aí embaixo. Aí vocês até conseguem falar comigo. A gente vê o que pode desenrolar e a gente faz um preço legal para vocês, tá certo? Então hoje, você primeiramente se inscreve no meu canal. Para quem não me conhece, sou o Igor, sou graduando em economia, acho que já deu para perceber. E hoje vamos mostrar como que foi um pouquinho do meu segundo período. Eu já estou na mente do terceiro período. Então vamos lá. No meu segundo período, primeiramente eu tenho que deixar isso bem destrinchado. No primeiro período eu fiz semipresencial, no meu segundo período eu fui para o presencial. Eu mudei isso daqui, eu estava pagando 400 pau de mensalidade. Na época eu recebia líquido na minha conta R$ 1.100. E eu estava pagando R$ 400 de mensalidade. Era uma dor no meu coração absurda. E isso com desconto, para vocês terem noção. Muito desconto. Tava uma dor no meu coração. Que eu tenho uma bolsa que de 80% de desconto. Só para vocês terem noção. É 80%. Eu não lembro. Eu acho que era 80% no primeiro período. No segundo período, essa bolsa caiu de 80% para 70%. Mas é uma das duas. Se eu não me engano, é 80%. E eu fiz presencial. E eu voltei a pisar em uma sala de aula para ter aula de verdade, dá para se dizer, desde o ensino médio que eu terminei em 2023. Foi no início de 2025 isso daqui. E eu tive algumas matérias que eu achei simplesmente fantásticas. Só para vocês terem noção um pouquinho da grade que eu tive. Eu tive contabilidade geral, estatística 1, que é basicamente estatística e probabilidade junto, formação econômica brasileira, microeconomia e pensamento computacional. Vamos destrinchando aqui um pouquinho uma de cada uma. Contabilidade geral, minha nota no final de tudo foi 8,8. E simplesmente não tem muito o que falar. É contabilidade, uma cadeira que eu amo. Sobre a questão de impostos tributáveis do governo, os cálculos que a gente tem que fazer, foi bastante. Eu não me lembro tanto das explicações, porque foi muita aula prática. Foi uma explicação sobre o que é DRE, faça DRE. Uma explicação do que é o demonstrativo de fluxo de caixa, faça o demonstrativo de fluxo de caixa. Então foi basicamente muito isso, foi muita aula prática. Tanto que, tipo, normalmente a gente tem três provas. Não, não, teve três provas, minto eu, teve três provas, sim. A prova principal de contabilidade geral, teve mais duas provas que cada uma valeu meio ponto. Ou foi meio ponto ou foi um ponto. Se eu não me engano, foi meio ponto. E essas microatividades durante o período valeram, se eu não me engano, a somatória de todas valeu um ponto. Então dá para se dizer que a gente teve quatro formas de nota e no geral minha nota ficou 8,8 em contabilidade geral. Amei, porque simplesmente amo DRE.
vamos fazer demonstrativo do final do mês e tudo. Eu tava até fazendo para uma empresa, tá cobrando, eu não sou formado, só para quem não sabe. Ou seja, isso daqui o Corecon, nem o Conselho Regional de Contabilidade não pode saber. Uma empresa me contratou porque elas não estavam querendo pagar um contador ou um administrador para estar fazendo isso. Aí vieram falar comigo, Igor, tu consegue fazer isso daqui? O DRE mensal da gente e tal, quanto que cobra? Ó, como eu não sou contador, aí a gente tem que esconder isso daqui e tal, eu cobro 150. Eu tava fazendo basicamente isso graças a essa cadeira. Corecon nunca pode saber disso, só para informar. E eu falando na internet, mas que se dane o Corecon também. Uma bola. Não, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Brincadeira, pelo amor de Deus, o pessoal acha que eu falo sério aqui as coisas. Aí, a segunda cadeira que a gente teve, que eu simplesmente detestei, foi Estatística 1. Que, meu irmão, que matéria difícil da gota. Eu, para vocês terem noção, na minha primeira aula presencial de estatística, eu entrei na sala, o professor estava explicando o básico de estatística. Eu cometi o mesmo erro que cálculo 1. Essa bosta eu já sei. Fui na mesa do professor, assinei meu nome na ata e fui-me embora. Na segunda aula que eu fui de estatística, eu vi assim, eu falei, meu irmão, o que que foi que eu perdi? Começou a vir letra, começou a vir umas 500 mil letras, eu, meu Deus do céu, rapaz. Se eu não me engano, eu tenho até o caderno aqui do período. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu acho que foi esse daqui. Rapidão, galera, rapidão mesmo. Não, não foi esse não, meu Deus, cadê esse caderno? Poxa, tá aqui com fogo. Não, não foi esse também não. Eu acho que foi esse daqui então. Foi esse. É, foi não também. Meu Deus do céu, no caderno nunca mais encontro, não é? Vai ficar uma bagunça aqui mesmo, achei. Achei o caderno. Aí, bora lá, estatística. A gente abre aqui para a cadeira de estatística. Deixa eu ver o que que tinha. Pensamento computacional? Não, meu Deus. Cadê estatística, meu velho? Eu não encontro estatística, mas não encontrei. Aí a gente vai para as aulas que teve de estatística. Aí, tipo, isso daqui tá a partir da segunda aula, porque a primeira aula eu não vi. Aí a gente tem análise de dados quantitativos, que eu já estava ficando doido aqui. Eu lembro até o professor que eu tinha, era um velhaço de bigodão, velho. Na moral, eu não lembro o nome dele, não. Aí, passo a passo para determinar a amplitude de classes, medidas de posições, medidas para dados não agrupados, medida para dados agrupados, medida para dados agrupados de novo. Oxe, eu escrevi duas vezes. Sim, ainda estava ficando doido nessa época. Aí, espaço amostral, operações com eventos. Aí vem aqui para o outro, princípios de contagem, que é adição, subtração e tal. A gente tá vendo bastante, vocês não vão ver não, mas a gente tá vendo bastante isso daqui. É, meu Deus. A gente tá vendo bastante isso daqui. Aí seguindo, o que que mais tem, meu pai? Aí tem regra de bases e lei da probabilidade total. Parece fácil, os nomes são fáceis, tanto que eu achei que era fácil. Mas quando a aula começa, você endoida. Aí distribuição de uma função de uma variável algébrica, ou não, de uma variável aleatória. Aí casos contínuos, bababá, e acabou. Meu irmão, eu tava endoidando com estatística. Minha nota final no período foi melhor que cálculo 1, foi 7,9. Então, simplesmente genial. Aí a gente teve formação econômica brasileira, que é basicamente a história econômica geral, só que focada para o Brasil. Desde o descobrimento dos portugueses aqui no Brasil, as formas econômicas que eles usavam para mandar dinheiro para a coroa. E, inclusive, vocês sabiam que todo o ouro que o Portugal roubou daqui da gente, do Brasil, não foi para Portugal, foi para a Inglaterra? Para vocês terem essa noção, simplesmente eu amei formação econômica brasileira, eu fiquei decepcionado, eu lembro na época com a minha nota, que eu tirei 7,9. Eu fiquei muito decepcionado com a minha nota, porque, como que eu posso dizer, eu amei a matéria, foi uma das cadeiras que, tipo, eu mais fiquei de boa em estudar e tal, e minhas notas foram muito baixas comparadas com o que eu achei que eu iria tirar, tá ligado? Eu fiquei, tipo, encabulado com essa nota, aí eu
Ah, dane-se, eu passei, isso que importa. Porque tem aqueles alunos chatos que. Aí eu não tirei 10. Quanto que você tirou? 8. Tu passou, abençoado, cala tua boca. Aí eu, tipo, por mim, dane-se, tá ligado? Aí, outra matéria, como eu falei, essa é uma das matérias. Tem um vídeo aí no canal sobre microeconomia, onde eu dou uma microaula de microeconomia, explicando cada ponto da microeconomia. Eu vou deixar no cardzinho aí para você ver. E basicamente é uma das cadeiras que eu mais tenho domínio de tudo. Eu achei até o caderno aqui de microeconomia. Eu separei até outro caderno para microeconomia para mostrar, porque tipo, a cadeira de microeconomia me marca muito. Desde tudo, desde monopólios, oligopólios, a teoria do consumidor, isso daqui é muito bom. Aí, basicamente, economia foi, né, foi nessa cadeira que eu aprendi o negócio. Economista, quando tá sem fazer nada, quando tá sem fazer nada, tá fazendo gráfico. Porque, meu irmão, que cadeirinha que eu desenhei, velho. Eu virei artista aqui. E a gente teve, primeira aula foi basicamente um resumo do que a gente viu em economia empresarial no primeiro semestre. Teve economia, explicando sobre os pontos da economia. Aí a gente entendendo microeconomia no geral, que isso daqui é microeconomia 1, só para informar, tá, galera? Aí a gente teve conceitos econômicos, aí a gente viu lá sobre questão de bens, oferta e demanda, lei da oferta, lei da demanda, equilíbrio de mercado e tal. E a gente foi seguindo. Aí a gente continua aqui vendo mais sobre economia, sobre microeconomia, perdão, explicações mais gerais. Aí a gente começa a entrar nos temas microeconômicos, demanda e comportamento do consumidor, aí a gente teve aqui elasticidade, que também é muito top, que é diferente da elasticidade da física, só para informar, tá? Pelo amor de Deus. Inclusive, se eu não me engano, tem uma anotação aqui que eu fiz que compara essa elasticidade da física com elasticidade econômica. Aí teve análise de teoria, análise da teoria da produção, que aí é custo de produção, fatores de produção, aí função Cobb-Douglas, que a função Cobb-Douglas é QX igual a K sobre alfa, n sobre beta, n elevado a beta. Aí ela mostra a quantidade que produzimos de determinado bem. E essa quantidade vai depender de tecnologia, a quantidade de capital, grau de importância, trabalho, nível de importância, e vai se seguindo. Aí teve isoquantas. Isoquantas, caraca, velho. Eu não lembrava que eu tinha dado isoquantas, velho. Aí teve mais o quê? Teve taxa marginal de substituição técnica, que é a TMST. Aí teve lei de rendimentos decrescentes, produção no curto prazo. Isso daqui, microeconomia é muito bom, é uma cadeira que eu mais amo. Aí teve custos de produção de uma firma, a curva típica de custos, a isocustos. Aí vai para a próxima, teve sobre empresas, aqui a gente entra no campo de empresas, aí monopólio, aí curva de demanda no monopólio no mercado competitivo, aí receita de um monopólio, relação com custos. É simplesmente incrível. Se eu for descrever tudo que isso daqui mostra, eu endoido vocês. E minha nota não podia ser outra que foi 10. A última cadeira, que foi pensamento computacional, que minha nota geral foi 9,8. Não tem muito o que falar. Foi, use Excel. Faça isso daqui. Não sei o que. Faça a fórmula aqui. O Word você faz assim. Trabalhos acadêmicos você faz tan, tan, tan. Você fez. Aperte Tab para vir para cá e tal. Aí foi basicamente isso. Nota 9,8, coisa besta. E teve muitas coisas também. A gente aprendeu um pouquinho da história da computação e tal. Mas nada demais. E bom, esse foi o meu segundo período. Esse foi o vídeo resumindo o meu segundo período para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou ali na padaria pegar um lanchinho para mim agora. E um beijo bem grande para vocês. Clica no vídeo aí do lado e tchau.